As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 28ª. Perdão, disse um tanto embaraçado o homem. Creio que deveria ter batido antes de entrar. Sim, claro que deveria ter batido. O fato é que estou um tanto perturbado e deve me desculpar por isso. Passou a mão pela cabeça como se estivesse meio aturdido e em seguida deixou-se cair numa cadeira. Vejo que não dorme há 1 ou 2 noites, observou Holmes, com seu jeito tranquilo, cordial. Isso abala mais os nervos do que o trabalho, ainda mais do que o prazer. Permita que pergunte como posso ajudá-lo. Gostaria de ouvir a sua opinião, Sr. Holmes. Não sei o que fazer. Tenho a impressão de que toda a minha vida foi destruída. Quer me contar como detetive? Não apenas isso. Quero sua opinião como homem judicioso, como homem do mundo. Quero saber como agir. Espero que em Deus que possa me orientar. Falava aos arrancos e fiquei com a impressão de que era doloroso para ele expressar-se e que a vontade dominava o tempo toda a sua inclinação. Tratava-se de um assunto muito delicado. Ninguém gosta de falar de suas questões domésticas com estranhos. Acho detestável discutir a conduta da minha mulher com 2 pessoas que nunca via antes. É horrível ter de fazer isso, mas não sei a quem recorrer e preciso de conselho. Meu caro, Sr. Grandmurrow, começou Holmes. Nosso visitante levantou-se de um salto. O quê? Como sabe meu nome? Quando quiser manter-se incógnito, sugiro que deixe de escrever seu nome no forro do chapéu, ou então vire a copa para a pessoa com quem está falando, disse Holmes sorrindo. Eu ia dizer que meu amigo e eu ouvimos nesta sala muitos segredos estranhos e tivemos a sorte de levar a paz a muitas almas atormentadas. Espero que possamos fazer o mesmo pelo senhor. Como o tempo talvez seja um fator importante, peço que me conte os fatos sem mais delongas. Nosso visitante passou de novo a mão pela testa, como se fosse extremamente difícil contar o que se passava com ele. Os gestos e as expressões mostravam que ele era um homem reservado, introvertido, com um traço de orgulho no temperamento, mas inclinado a esconder suas dores que a expô-las. De repente, com um gesto brusco da mão fechada, como alguém que se liberta de toda a reserva, ele começou. Os fatos são os seguintes, Sr. Holmes. Sou casado há 3 anos. Minha esposa e eu nos amamos profundamente e vivemos felizes durante esse período, tão felizes quanto podem ser 2 pessoas unidas. Não tivemos nenhuma divergência, nem sequer uma rusga, nem mesmo em pensamentos, palavras ou atos. Mas na última segunda-feira surgiu de repente uma barreira entre nós. Descobri que existe algo na vida, nos pensamentos de minha mulher que ignoro, como se ela fosse uma pessoa qualquer que passa por mim na rua. Estamos afastados um do outro e quero saber o porquê. Antes de prosseguir, quero deixar bem claro, Sr. Holmes. F me ama. Quanto a isso, não tenho dúvida. Ela me ama de todo o coração e agora mais do que nunca. Eu sei, eu sinto. Não quero discutir sobre isso. Um homem sabe muito bem quando uma mulher o ama ou não. Mas há este segredo entre nós e nossa vida não voltará a ser a mesma até que ele se esclareça. Tenha a bondade de me apresentar os fatos, Sr. Munro, disse Holmes, um tanto impaciente. Vou lhe contar o que sei a respeito de F. Embora muito jovem, com 25 anos apenas, ela era viúva quando a conheci. Chamava-se Senhorita Hebron. Foi para os Estados Unidos ainda menina e morou na cidade de Atlanta, onde se casou com esse Hebron, advogado com uma grande clientela. Tiveram uma filha, mas quando houve um surto de febre amarela, o marido e a criança morreram. Vi o atestado de óbito. Muito desgostosa, F resolveu sair dos Estados Unidos e voltou para morar com uma tia solteira em Pinner, Midlex. Devo dizer que o marido a deixou em boa situação financeira e que ela tem um capital de 4.500 libras investido tão bem por ele que rende
em média 7%. F. em Pinner havia 6 meses, quando a conheci. Nós nos apaixonamos e nos casamos algumas semanas depois. Sou representante de firmas comerciais. Minha renda é de 700 ou 800 libras, de modo que vivemos sem preocupações financeiras. Aluguei uma casa bonita por 80 libras anuais em Norbury. A propriedade parece estar em pleno campo, embora se encontre bem perto da cidade. Há uma hospedaria, 2 casas um pouco adiante e um chalé em frente, do outro lado do campo. Com exceção dessas construções, não há mais nada até a metade do caminho para a estação. Os negócios me obrigam a ir à cidade em determinadas ocasiões, mas no verão eu tinha menos coisas para fazer, e nesses períodos, em nossa casa de campo, minha mulher e eu vivemos tão felizes quanto se possa desejar. Garanto que nunca houve uma sombra entre nós dois, até que surgiu esse maldito caso. Há uma coisa que preciso dizer antes de continuar. Quando nos casamos, minha mulher transferiu para o meu nome todos os seus bens, contra minha vontade, claro, porque seria muito desagradável se meus negócios corressem mal. Mas F insistiu e assim foi feito. Há cerca de 6 semanas ela me procurou. Jack, quando transferi meu dinheiro para o seu nome, você disse que se o seu negócio precisasse de alguma quantia, bastaria pedir. Certamente, o dinheiro é todo seu, eu lhe disse. Preciso de 100 libras, ela falou. Fiquei espantado porque pensei que ela queria um vestido novo ou algo semelhante. Para que tanto dinheiro? Com um jeito brincalhão, ela respondeu. Você disse que seria apenas o meu banqueiro, e banqueiros não fazem perguntas aos seus clientes. Se quer mesmo a quantia, é claro que a terá, o dinheiro é seu, respondi. Sim, estou falando sério. E não vai me dizer para que você quer o dinheiro? Um dia talvez eu lhe diga, Jack, mas por agora não. Tive, portanto, de me contentar com isso, embora pela primeira vez surgisse um segredo entre nós dois. Entreguei-lhe um cheque e não pensei mais no assunto. Talvez isso nada tenha a ver com o que aconteceu em seguida, mas achei que deveria mencioná-lo. Bem, acabei de contar que há um chalé perto da nossa casa. Há um descampado entre o chalé e a casa, mas para alcançá-lo é preciso ir até a estrada e depois entrar por uma alameda. Logo adiante fica um lindo bosque de abetos escoceses, onde eu gostava de passear, porque as árvores são sempre acolhedoras. O chalé estava desocupado havia 8 meses, o que era uma pena, pois trata-se de uma construção simpática de 2 andares com uma varanda em estilo antigo, coberta de trepadeiras. Observei-a diversas vezes, pensando que seria muito agradável morar ali. Bem, na segunda-feira passada, ao anoitecer, eu passeava por aqueles lados quando encontrei um caminhão vazio vindo da casa e vi uma pilha de tapetes e objetos espalhados pelo gramado diante da varanda. Era evidente que o chalé finalmente fora alugado. Passei diante dele e depois parei para observá-lo, imaginando que tipo de gente teria vindo morar tão perto de nós. De repente, percebi que um rosto me observava de uma das janelas do andar superior. Não sei o que havia naquele rosto, Sr. Holmes, mas o fato é que me provocou um calafrio. Eu estava a certa distância, de modo que não podia distinguir as feições da criatura, mas havia nele algo que não era natural nem humano. Foi a impressão que eu tive. Aproximei-me para olhar melhor de perto e a pessoa que me observava, mas o rosto desapareceu de modo tão repentino que parecia ter sido absorvido pela escuridão do quarto. Permaneci ali uns 5 minutos pensando no caso e tentando analisar as minhas impressões. Não seria capaz de dizer se o rosto era de homem ou de mulher, porém o que mais me intrigava e impressionou foi a cor. Era uma palidez amarelada incrível e com a rigidez espantosamente anormal. Fiquei tão perturbado que decidi saber mais um pouco a respeito dos novos moradores da casa. Aproximei-me e bati na porta, que foi
imediatamente aberta por uma mulher alta e magra, de expressão severa e dura. O que quer? Perguntou ela com um sotaque do norte. Sou seu vizinho, moro ali, disse, apontando para minha casa. Vejo que acabam de se mudar e pensei que talvez pudesse ajudar em alguma coisa. Sim, nós pediremos ao Senhor quando for necessário, disse ela, fechando a porta na minha cara. Aborrecido com aquela recepção grosseira, fiz minha volta e fui para casa. À noite, embora tentasse pensar em outra coisa, a lembrança daquela aparição na janela e da grosseria da mulher voltava em minha mente. Decidi não contar nada à minha esposa, porque é uma pessoa nervosa e tensa, e eu não queria que ela ficasse preocupada e com a mesma impressão desagradável que eu havia tido. Mas antes de adormecer, comentei que a casa vizinha fora alugada. Ela não disse nada. Em geral, tenho sono pesado. Minha família costumava brincar dizendo que nada seria capaz de me despertar durante a noite. Mas naquela noite, fosse por causa da ligeira excitação provocada pela minha pequena aventura, ou por outro motivo qualquer, não sei, meu sono foi mais leve que o de costume. Ainda meio adormecido, percebi que algo estava acontecendo no quarto, e aos poucos percebi que minha mulher se vestira e estava pondo uma capa e chapéu. Já iria dizer algumas palavras sonolentas de espanto ou censura por causa daqueles preparativos absurdos, quando meus olhos entreabertos fixaram-se no rosto dela, iluminado por uma vela. Mas fiquei mudo de surpresa. F estava com uma expressão que eu jamais vira e da qual a julgava incapaz. Estava mortalmente pálida, a respiração acelerada. Olhou furtivamente para a cama enquanto ajustava a capa para ver se me despertara. Então, pensando que eu dormia, saiu silenciosamente do quarto e instantes depois ouvi um áspero rangido que só podia ser o da porta de entrada. Sentei-me na cama e bati com os nós dos dedos nas bordas para verificar se estava realmente acordado ou dormindo. Então olhei para o relógio, eram 3 da manhã. O que minha esposa estaria fazendo numa estrada deserta às 3 horas da madrugada? Fiquei sentado na cama uns 20 minutos, remoendo o assunto e tentando encontrar uma saída. Quanto mais pensava no caso, mais extraordinário e absurdo ele me parecia. Ainda estava remoendo o assunto quando ouvi a porta se abrindo devagar e passos subindo as escadas. Onde esteve, F? Perguntei. Mal ela entrou. Ela estremeceu violentamente e conteve um grito quando me ouviu falar, e o grito e o estremecimento perturbaram-me mais do que tudo, pois continha algo de profundamente culpado. Minha mulher sempre tivera uma natureza franca, aberta, e fiquei arrepiado ao vê-la esgueirar-se para o seu próprio quarto e conter um grito e um estremecimento quando seu marido falou com ela. Está acordado, Jack? Disse com um riso nervoso no canto da boca. Pensei que nada seria capaz de despertá-lo. Onde esteve, F? Repeti num tom mais severo. Não admira que você esteja surpreso, disse, dedos trêmulos ao abrir o fecho da capa. Creio que nunca fiz uma coisa como essa na vida. O fato é que tive a impressão de sufocar aqui dentro e quis respirar um pouco de ar puro lá fora. Creio que teria desmaiado se não saísse. Fiquei na porta durante alguns minutos e agora estou me sentindo melhor. Enquanto ela falava, não olhou para mim nem uma vez, e sua voz não era a habitual. O que diria era falso, evidentemente, mentira. Não respondi, virei o rosto para a parede, sentindo-me doente, a cabeça cheia de dúvidas e suspeitas venenosas. O que minha mulher estaria escondendo de mim? Qual seria o objetivo de sua estranha saída? Estava convencido de que não descansaria até descobrir o mistério, mas não tinha ânimo para interrogá-la novamente depois de ter me mentido. Passei o resto da noite me revirando na cama, elaborando uma teoria após outra, cada qual mais improvável que a anterior. Tinha de ir à cidade naquele dia, mas estava tão perturbado que não consegui concentrar-me nos negócios. Minha mulher parecia tão perturbada quanto eu, e pelos rápidos olhares que me lançava,
percebi que sabia que eu não havia acreditado na sua história e estava sem saber o que fazer. Mal trocamos uma palavra durante o café da manhã e logo depois saí para dar um passeio e pensar no assunto ao ar fresco da manhã. Fui até o Palácio de Cristal, passei uma hora nos jardins e voltei a Norbury por volta de 13 horas. Ao passar perto do chalé, parei um instante para observar de novo as janelas e tentar ver novamente o estranho rosto que me olhara na véspera. Naquele momento, imagine a minha surpresa, Sr. Holmes, quando a porta se abriu de repente e minha mulher saiu para o jardim. Fiquei abismado ao vê-la, mas as minhas emoções nada foram comparadas às que se estamparam no rosto dela quando nossos olhares se encontraram. Por um instante, ela deu a impressão de que iria recuar e entrar novamente na casa. Mas ao perceber que seria inútil tentar se esconder, aproximou-se com um rosto muito pálido e um olhar apavorado que constratava com um sorriso. Olá, Jack. Vim ver se podia ajudar os nossos vizinhos em alguma coisa. Por que está me olhando assim, Jack? Está zangado comigo? Então, foi aqui que você veio durante a noite, não é, F? O que você quer dizer com isso, Jack? Você veio até aqui, tenho certeza. Quem são essas pessoas que você visita em hora tão absurda, 3 da manhã? Nunca estive aqui antes, meu esposo. Como pode me dizer uma coisa que sabe que é falsa? Sua própria voz está diferente, F. Quando foi que tive segredos para você? Vou entrar nessa casa e esclarecer esse assunto. Não, não, Jack, pelo amor de Deus, arquejou ela profundamente abalada. E como eu me dirigisse para a porta, agarrou meu braço e puxou-me para trás com uma força convulsiva. Imploro que não faça isso, Jack. Juro que contarei tudo um dia, mas haverá uma desgraça se você entrar naquela casa. Como eu tentasse desembaraçar-me dela, agarrou-se a mim, suplicando frenética. Confie em mim, Jack. Confie por esta vez apenas. Por favor, você nunca terá motivos para se arrepender. Sabe que eu não guardaria um segredo de você, caso não fosse para poupá-lo. Nossas vidas estão em jogo nessa questão. Se você voltar comigo para casa, tudo correrá bem. Se entrar nesta casa, à força, tudo estará acabado entre nós. Havia tanta seriedade e desespero em suas palavras, em sua atitude, que fiquei indeciso diante da porta se deveria ou não entrar, Sr. Holmes. Confiarei em você sob uma condição e somente, que este mistério termine aqui. Você tem liberdade para guardar o seu segredo, mas deve me prometer que não haverá novas visitas noturnas, coisa alguma que não seja do meu conhecimento. Estou disposto a esquecer o que se passou, se prometer que não acontecerá mais no futuro. Eu tinha certeza de que você confiaria em mim, Jack, exclamou ela com um profundo suspiro de alívio. Será como deseja, eu lhe obedecerei como sua esposa. Venha, vamos para casa, meu amor. E puxando-me pelo braço, afastou-me do chalé. Quando olhei para trás, vi aquele rosto amarelo pálido a nos observar de uma janela do 2º andar desta vez. Que ligação poderia haver entre aquela criatura estranha e minha mulher? E como a mulher grosseira, com quem eu falara na véspera, poderia ter qualquer ligação com ela? Era um enigma estranho e eu sabia que não descansaria enquanto não o esclarecesse. Fiquei 2 dias em casa e minha mulher cumpriu lealmente o nosso acordo, pois que eu soubesse, não arredou o pé dali. Mas no 3º dia tive provas de que sua promessa solene não era suficiente para afastá-la da influência secreta que a afastava do marido do dever. Fui à cidade naquele dia, mas voltei no trem das 14 horas e não nos das 15h30, que é meu trem habitual. Quando entrei em casa, a criada surgiu no vestíbulo com uma expressão assustada. Onde está sua ama? Perguntei. Acho que saiu para dar um passeio, senhor. Fiquei imediatamente desconfiado. Corri para cima a fim de verificar se ela realmente não estava em casa. Olhei por acaso por uma das janelas do 2º andar onde eu estava e vi a criada com que tinha acabado de falar correndo na direção do chalé. Compreendi tudo. Compreendi logo o que significava aquilo, é claro.
minha mulher fora para lá e havia pedido à criada que a avisasse caso eu chegasse mais cedo. Enraivecido, desci a escada e saí de casa decidido a terminar essa história de uma vez por todas. Vi minha mulher e a criada aproximando-se às pressas pelo caminho, mas não parei para falar com nenhuma das duas. Naquela casa estava o segredo, que lançava uma sombra sobre minha vida, e jurei que, fosse qual fosse o resultado, eu iria desvendar o mistério. Nem bati na porta quando cheguei lá. Girei a maçaneta e entrei no vestíbulo. O silêncio era total no andar térreo. Na cozinha, uma chaleira sobeava no fogo. E um enorme gato preto estava deitado numa cesta, mas não havia sinal da mulher com que eu tinha falado dia anterior. Corri para a sala ao lado, mas também estava deserta. Então subi correndo a escada e encontrei 2 quartos desertos. Não havia ninguém na casa. Os móveis e quadros eram dos mais vulgares, exceto no quarto em cuja janela eu tinha visto o rosto estranho. Era um aposento confortável, imobiliado, com elegância, e todas as minhas suspeitas explodiram numa chama violenta e amarga quando vi sobre o consolo da lareira uma foto de corpo inteiro de minha mulher, tirada a meu pedido há apenas 3 meses. Fiquei ali suficiente para me certificar de que a casa estava completamente deserta. Saí com um peso no coração como nunca havia sentido antes. Minha mulher apareceu no vestíbulo quando entrei em casa, mas eu estava magoado e furioso demais para falar com ela. Afastando-a, entrei no meu gabinete. Ela me seguiu e entrou também, antes que eu pudesse fechar a porta. Lamento ter quebrado a minha promessa, Jack, mas se você conhecesse todas as circunstâncias, tenho certeza de que me perdoaria. Então, conte tudo, exigi. Não posso, Jack, eu não posso lhe contar. Enquanto não me disser o que está acontecendo, quem está morando naquela casa e para quem você deu a sua fotografia, não pode haver confiança entre nós dois. Deixei ali e saí de casa. Isto aconteceu ontem, Sr. Holmes, e não a vi desde então, e não sei mais nada a respeito desse caso tão estranho. Foi a primeira sombra que surgiu entre nós e abalou-me tanto que não sei o que fazer. Esta manhã ocorreu-me de repente que o senhor poderia me aconselhar e corri para cá colocando-me inteiramente às suas mãos. Se existe algum ponto que não deixe claro, por favor, pergunte. Acima de tudo, diga o que devo fazer, pois esse desgosto é mais do que posso suportar. Holmes e eu ouvimos com maior interesse aquela história extraordinária e estranha, narrada em frases nervosas por um homem profundamente emocionado. Meu amigo ficou em silêncio por algum tempo, o queixo apoiado na mão, perdido em pensamentos. Poderia jurar que era um homem o rosto que viu na janela? Perguntou Holmes finalmente. Nas 2 vezes eu estava distante, de modo que não poderia afirmá-lo, mas parece que o rosto deu-lhe uma impressão desagradável. Tinha uma cor esquisita, Sr. Holmes, uma rigidez estranha nos traços. Quando me aproximei, desapareceu bruscamente. Quanto tempo faz que sua mulher lhe pediu as 100 libras? Quase 2 meses. Viu alguma foto do primeiro marido dela? Não, houve um grande incêndio em Atlanta. Pouco depois da morte dele, todos os documentos de minha mulher foram destruídos. Mas ela conservou a certidão de óbito. Disse que a viu, não é? Sim, ela conseguiu uma cópia após o incêndio. Sabe de alguém que a conheceu nos Estados Unidos? Não. Ela alguma vez falou em voltar para lá? Não, Sr. Holmes. Recebe alguma correspondência dos Estados Unidos? Não, não que eu saiba. Obrigado. Gostaria de refletir sobre o assunto. Se a casa estiver definitivamente desocupada, teremos dificuldades. Se, por outro lado, como acho mais provável, os moradores foram prevenidos da sua chegada e saíram antes, devem estar de volta e conseguiremos esclarecer facilmente a questão. Aconselho a voltar a Norbury e examinar novamente as janelas da casa. Se tiver motivos para acreditar que está habitada, não entre à força. Mande um telegrama e eu e meu amigo estaremos lá 1 hora depois de recebê-lo e esclareceremos logo toda a questão. E se a casa continuar deserta? Neste caso, irei até lá amanhã e conversaremos sobre o assunto.
Adeus é acima de tudo, não se preocupe antes de saber se tem realmente motivos para isso. Depois de acompanhar o Sr. Grant Murro até a porta, meu amigo disse: Temo que se trate de um caso desagradável, Watson. O que você acha? Parece muito desagradável, Holmes, concordei. Sim, a chantagem no caso. Ou então estou muito enganado. E quem é o chantagista, Holmes? Deve ser a criatura que vive no único aposento confortável da casa e tem a fotografia dela sobre a lareira. Há algo de muito estranho, atraente, Watson, naquele rosto lívido, espreitado pela janela. Não perderia este caso por nada neste mundo. Tem alguma teoria, Holmes? Sim, provisória, mas ficarei surpreso se não estiver correta. O primeiro marido mora no chalé, Watson. Por que pensa assim, Holmes? Como explicar a frenética ansiedade para que o segundo marido não entre na casa? Os fatos, a meu ver, dizem o seguinte: a mulher casou-se nos Estados Unidos, descobriu que o marido tinha traços de caráter detestáveis, ou talvez tenha contraído uma doença repulsiva, tornando-se leproso ou imbecil, algo do tipo. Ela fugiu dele viajando para a Inglaterra, mudou de nome e começou vida nova, segundo pensava. Estava casada há 3 anos e considerava sua situação totalmente segura, tendo exibido ao marido o atestado de óbito de alguém cujo nome adotou, e de repente o primeiro marido, ou quem sabe uma mulher sem escrúpulos, que se ligou ao doente, descobriu o paradeiro dela e escreveu ameaçando denunciá-la. Ela pediu 100 libras e tentou comprar o silêncio deles, que a perseguem apesar disso. Quando o marido menciona casualmente que há novos inquilinos na casa, ela compreende que são os seus seguidores. Espera que ele adormeça e corre até lá, tentando convencê-los a deixá-lo em paz. Não conseguindo, volta na manhã seguinte. O marido a encontra, como contou, saindo da casa. Promete não voltar, mas 2 dias depois, a esperança de se livrar daqueles vizinhos detestáveis foi forte demais e ela fez nova tentativa, levando a fotografia que eles provavelmente exigiram. No meio da conversa surge a criada, dizendo que o patrão voltou para casa. A mulher, sabendo que ele iria direto para lá, faz com que os moradores saiam pelos fundos e se escondam no bosque de abetos que fica nas proximidades. Ele encontra a casa vazia, claro, mas eu me surpreenderia muito se ainda a encontrasse vazia ao observá-la esta noite. O que acha de minha teoria, Watson? Pura suposição, Holmes, mas pelo menos abrange todos os fatos, Watson. Se soubermos de novos fatos que não se encaixem nela, poderemos reconsiderar. Não podemos fazer mais nada até recebermos uma comunicação do nosso amigo de Newbury. Mas não foi preciso esperar muito. Ela chegou quando terminávamos o chá. Ele nos aguardava na plataforma quando saltamos, e na luz da estação vimos que estava muito pálido, tremo e agitado. A casa continua habitada, dizia o telegrama. Vi novamente o rosto na janela. Esperarei o trem das 19 horas e não tomarei nenhuma atitude até chegarem, Sr. Holmes. Ele nos aguardava na plataforma quando saltamos, e na luz da estação vimos que estava muito pálido, trêmulo e agitado. Continuam lá, Sr. Holmes, disse apoiando a mão no braço do meu amigo. Vi luzes no chalé quando vinha para cá. Resolveremos tudo agora, de uma vez por todas. Qual é o seu plano? Perguntou Holmes enquanto caminhávamos pela estrada escura, ladeada por árvores. Vou entrar à força e ver quem mora naquela casa. Quero que vocês dois estejam lá como testemunhas. Meu amigo, está decidido a fazer mesmo isso, apesar do aviso de sua mulher, no sentido de que seria melhor não desvendar o mistério? Sim, Sr. Holmes, estou decidido. Acho que tem razão. Qualquer verdade é preferível a uma dúvida indefinida. É melhor irmos logo. Claro que, do ponto de vista legal, estamos em situação irregular, mas creio que vale a pena. Era uma noite muito escura e uma chuva fina começou a cair quando saímos da estrada e enveredamos pelo caminho estreito e acidentado.
com sebes de ambos os lados. O Sr. Grant Munro seguia rápido, impaciente, mas nós andávamos nos tropeções, acompanhando-o como podíamos. Lá estão as luzes da minha casa, disse ele, apontando para as cintilações entre as árvores. E aqui está a casa que pretendo invadir, o chalé, Sr. Holmes. Dobramos uma curva do caminho e demos com uma construção bem próxima. Uma faixa de luz amarelada mostrava que a porta não estava completamente fechada e uma janela do andar superior estava profusamente iluminada. Naquele momento percebemos um vulto passando diante da veneziana. Lá está a criatura, exclamou Grant Munro. Podem ver que há alguém ali. Agora sigam-me e resolveremos logo tudo isso. Aproximamo-nos da porta, mas de repente surgiu das sombras uma mulher que se postou na faixa iluminada. Era impossível ver as feições dela no escuro, mas estendeu os braços num gesto de súplica. Pelo amor de Deus, não entre, Jack. Eu estava com um pressentimento de que você viria esta noite. Pense melhor, meu bem. Confie em mim e nunca terá motivos para se arrepender. Já confiei demais, F. Ele gritou zangado. Me largue. Preciso entrar. Meus amigos e eu vamos resolver este assunto de uma vez por todas. Empurrou-a para o lado e nós fomos atrás dele. Quando ele abriu a porta, uma mulher idosa apareceu, correndo e tentou impedi-lo de entrar. Mas ele a afastou e começamos a subir a escada. Grant Munro correu para o quarto iluminado e nós seguimos. Era uma peça acolhedora e bem mobiliada, com 2 velas acesas sobre a mesa e 2 sobre a lareira. A um canto, inclinada sobre uma escrivaninha, havia alguém que me pareceu uma garotinha. Estava de costas quando entramos, mas vimos que usava um vestido vermelho e luvas brancas compridas. Quando ela se virou para nós, soltei uma exclamação de surpresa e de horror. O rosto que nos encarava tinha a coloração mais estranha que eu já vira em toda a minha vida, e os traços eram totalmente destituídos de expressão. Um instante depois, o mistério se esclareceu. Holmes, com uma risada, passou a mão por trás da orelha da criança e a máscara caiu do rosto dela. E vimos uma negrinha retinta, com os dentes brancos à mostra, divertida com o nosso espanto. Desatei a rir, contagiado pela alegria dela, mas Grande Murro ficou olhando para a menina negra, imóvel, a mão apertando a garganta. Meu Deus, o que significa isso? Vou dizer o que significa, exclamou a mulher, entrando no quarto com uma expressão ativa e rígida no rosto. Você me obrigou, contra minha vontade, a contar-lhe. Agora, nós dois teremos de agir da melhor maneira possível. Meu marido morreu em Atlanta. Minha filha salvou-se. Sua filha? Ela tirou do seio um grande medalhão de prata. Você nunca ouviu aberto. Pensei que fosse maciço. Ele apertou uma mola e abriu o medalhão. Dentro havia o retrato de um homem de grande beleza e expressão inteligente, mas revelando traços inconfundíveis de sua ascendência africana. Era um negro. Este é John Hebron, de Atlanta, e nunca existiu homem mais nobre sobre a terra. Afastei-me de minha raça para casar-me com ele, e nem por um instante me arrependi, Jack. Infelizmente, nossa única filha puxou a família dele. Ou felizmente, sei lá, e não a minha. Acontece com frequência, minha pequena Lucy é bem mais escura que o pai, mas negra ou branca é minha filhinha, a querida da mamãe. Ao ouvir aquelas palavras, a garotinha correu para aninhar-se junto à mãe. Quando a deixei nos Estados Unidos, só o fiz porque sua saúde era frágil e a mudança de clima talvez a prejudicasse. Ficou entregue aos cuidados de uma fiel escocesa que havia sido nossa criada. Nem por um instante pensei em rejeitá-la, mas quando o destino colocou no meu caminho, Jack, e aprendi a amá-lo como amo, tive medo de falar a respeito da minha filha com você. Deus me perdoe, mas temi perdê-lo, não tive coragem de contar. Precisava escolher entre os dois, e na minha fraqueza dei as costas à minha própria filha. Durante 3 anos mantive em segredo sua existência, mas recebi notícias dela através da AMA e sabia que estava bem de saúde.
mas finalmente senti um desejo irresistível de revê-la, de ficar com ela. Lutei contra ele, mas em vão. Embora percebesse o perigo, estava decidida a mandar trazer a criança para cá, ainda que fosse por algumas semanas. Enviei 100 libras à ama, com instruções para que alugasse esta casa, de modo que pudesse apresentar-se como vizinha, sem que eu, aparentemente, tivesse alguma ligação com ela. Levei a cautela a ponto de recomendar-lhe que mantivesse a criança dentro de casa durante o dia e cobrisse o rosto e as mãos da menina para que, no caso de alguém vê-la pela janela, não houvesse comentários a respeito de uma criança negra na vizinhança, porque sabe como é hoje em dia. Se eu tivesse sido menos cautelosa, teria sido mais sensata, porém estava apavorada com a ideia de que você soubesse a verdade. Foi você que me disse que o chale fora alugado. Deveria ter esperado até o dia seguinte, mas não consegui dormir de tão excitada e acabei me esgueirando para fora de casa, sabendo que é difícil acordá-lo. Mas você me viu sair e este foi o início dos meus problemas, Jack. No dia seguinte sabia que eu tinha um segredo, mas numa atitude nobre não tirou vantagem disso. 3 dias depois, a ama e a criança mal conseguiram escapar pela porta dos fundos, enquanto você entrava pela da frente. Esta noite, finalmente, ficou sabendo de tudo, e eu pergunto, o que será de nós, de minha filha, de minha pequena filha? Mãos cruzadas no peito, ela esperou a resposta. Passaram-se 2 longos minutos, até que grande murro rompesse o silêncio, e sua resposta foi daquelas em que gosto de pensar com carinho. Tomando a menininha nos braços, Munro beijou-a e, ainda com ela no colo, estendeu a mão para a mulher e virou-se para a porta. Podemos conversar mais confortavelmente em casa. Não sou um homem muito bom, F, mas creio que sou melhor do que você me julgava, meu amor. Holmes e eu os acompanhamos pela alameda, e quando saímos, meu amigo tocou meu braço. Creio que seremos mais úteis em Londres do que em Norbury agora, meu amigo Watson. E não disse mais nada sobre o caso, até tarde da noite, quando se dirigia com uma vela acesa para o quarto. Watson, ele disse, se algum dia perceber que estou me tornando excessivamente confiante nos meus talentos ou me dedicando a um caso com menos afinco do que ele merece, fale baixinho no meu ouvido, por favor, a palavra Norbury, e eu lhe serei infinitamente grato, disse Holmes. Recapitulando. Creio que seremos mais úteis em Londres do que em Norbury, disse Holmes. E não disse mais nada sobre o caso até tarde da noite, quando se dirigia com uma vela acesa para o quarto. Watson, ele disse, se algum dia perceber que estou me tornando excessivamente confiante nos meus talentos ou me dedicando a um caso com menos afinco do que ele merece, fale baixinho no meu ouvido, por favor, apenas a palavra Norbury, e eu lhe serei infinitamente grato, meu amigo. O corretor. Pouco tempo depois do meu casamento, abri um consultório no bairro de Paddington. O velho senhor Fakir, de quem o comprei, tivera excelente clientela, mas a idade e uma doença semelhante à dança de São Vito, que o atacava, reduziram-na consideravelmente. O público, como é natural, parte do princípio de que quem cura os outros deve ser sadio e olha com desconfiança os poderes curativos de alguém que parece incapaz de curar a si próprio. Assim, à medida que meu antecessor ficava mais fraco, sua clientela diminuía. E quando eu o substituí, seus lucros haviam caído de 1.200 libras anuais para pouco mais de 300. Mas, confiante na minha juventude e energia, eu estava convencido de que em poucos anos a clientela estaria maior do que nunca. Nos primeiros 3 meses após a compra da clínica, fiquei muito concentrado no trabalho e via muito pouco meu amigo Sherlock Holmes, porque estava ocupado demais para ir até Baker Street. E ele raramente ia a algum lugar a não ser por motivos profissionais. Portanto, fiquei surpreso quando, certa manhã de junho,
enquanto li o British Medical Journal. Depois do café, ouvi a campainha seguida da voz alta e um tanto estridente do meu velho amigo. Ah, meu caro Watson, disse, entrando na sala. Estou encantado de vê-lo. Espero que a senhorita Watson esteja inteiramente recuperada das pequenas emoções ligadas à nossa aventura do Sinal dos Quatro. Estamos muito bem, obrigado, Holmes, respondi, apertando-lhe efusivamente a mão. Sentando-se na cadeira de balanço, ele continuou. E espero também que a dedicação à clínica médica não tenha eliminado completamente o seu interesse pelos nossos casos, pelos nossos problemas dedutivos. Oh, Holmes, pelo contrário, respondi. Ontem à noite estive relendo minhas anotações antigas, classificando alguns dos nossos resultados. Espero que não considere encerrada a sua coletânea, de modo algum. O que mais desejo é ter mais algumas dessas experiências para anotar. Hoje, por exemplo? Hoje? Sim, se quiser. Mesmo que seja em Birmingham. Certamente, Holmes. Mesmo que seja em Birmingham? Certamente, meu amigo. E os clientes? Atendo aos do meu vizinho quando ele viaja. Ele está sempre disposto a pagar a dívida. Ah, tanto melhor, exclamou Holmes, recostando-se na poltrona e observando-me por entre as pálpebras semicerradas. Noto que andou adoentado ultimamente. Resfriados de verão são sempre um tanto irritantes, Watson. Estive preso em casa por causa de um forte resfriado na semana passada, mas pensei que tinha me livrado de todos os vestígios dele. E livrou-se, parece muito saudável. Então, como soube, Holmes? Meu caro amigo, tenho os meus métodos. Dedução? Certamente. E como? Seus chinelos. Chinelos? Olhei para os meus chinelos novos de couro que eu estava usando. Mas como? Holmes respondeu antes que eu terminasse a pergunta. Bom, seus chinelos são novos. Não devem ter mais que algumas semanas. As solas que você me mostra, no momento, estão ligeiramente arranhadas. Primeiro pensei que se tinham molhado e depois queimado ao secar. Mas na parte interna há um pequeno círculo de papel com a marca do vendedor. A umidade o teria removido, é claro. Então você tem ficado com os pés estendidos para o fogo, o que alguém dificilmente faria, mesmo no mês de junho úmido como este, caso estivesse com a saúde perfeita, meu amigo. Com todos os raciocínios de Holmes, aquele era a própria simplicidade, depois que ele explicava. Leu o pensamento estampado no meu rosto e seu sorriso tinha um traço de amargura ao dizer: temo que eu me revele demais ao dar explicações. Resultados sem causas são bem mais impressionantes. Está disposto a ir a Birmingham? É claro, já disse Holmes. Qual é o caso? Você saberá no trem. Meu cliente está esperando lá fora numa carruagem. Pode sair agora? Um momento. Rabisquei um bilhete para o meu vizinho, fui explicar o caso à minha esposa e encontrei-me com Holmes no patamar da entrada. Seu vizinho é médico? Perguntou, indicando com a cabeça a placa de bronze. Clientela antiga? Tão antiga quanto a minha. Os dois consultórios foram abertos logo que a casa foi construída. Neste caso, você ficou com a melhor parte. Creio que sim, mas como é que você sabe, Holmes? Pelos degraus, meu rapaz. Os seus estão muito mais gastos que os dele. O cavalheiro que está na carruagem é meu cliente, se chama Al Pycroft. Permita que o apresente. Chicotei o cavalo, cocheiro, pois temos o tempo exato para pegar o trem, disse o cliente. A pessoa diante da qual me sentei era um rapaz de boa estatura, rosto corado, expressão franca, honesta e com um bigodinho louro. Usava uma cartola lustrada e um sóbrio terno preto que lhe davam a aparência exata daquilo que era, um esperto homem da cidade pertencente à classe denominada Cockney, mas que fornece excelentes regimentos de voluntários e gera uma quantidade maior de bons atletas e desportistas do que qualquer outro grupo destas ilhas. Seu rosto redondo e vermelho era naturalmente animado, mas os cantos da boca pareceram-me inclinados para baixo.
numa preocupação quase cômica. Só quando nos encontrávamos num vagão de primeira classe e a caminho de Birmingham é que soube qual o problema que o levara a procurar Sherlock Holmes. Dispomos de 70 minutos, observou Holmes. Se o Sr. Hall Pycroft quero que conte ao meu amigo a sua interessante experiência, exatamente como me contou e com maiores detalhes, se possível. Será útil para mim ouvir novamente a sequência de acontecimentos. Trata-se de um caso, Watson, que pode conter algo ou não conter coisa alguma, mas apresenta características insólitas e absurdas, tão atraentes para você como para mim. Agora, Sr. Pycroft, não voltarei a interrompê-lo. Nosso jovem companheiro virou-se para mim com um brilho malicioso nos olhos. O pior da história é mostrar que sou um perfeito idiota, falou ele. Talvez tudo dê certo, é claro, e não vejo como poderia ter agido de outro modo. Mas se perdi meu emprego e não obtiver nada em troca, sentirei que fui crédulo demais. Não sou um bom contador de histórias, Dr. Watson, mas foi isso que aconteceu. Eu trabalhava na Coxon e Rodus de Draper Gardens, mas eles foram atingidos no início da primavera pelo escândalo do empréstimo venezuelano, como deve se lembrar, e sofreram um duro golpe. Como trabalhei com eles durante 5 anos, o velho Coxon deu uma excelente carta de recomendação quando houve a quebra, mas é claro que todos nós, os corretores, fomos para a rua. Éramos 27. Tentei arranjar um emprego aqui e ali, mas havia muita gente no mesmo barco e passei por apertos durante algum tempo. Ganhava 3 libras semanais na Coxon e tinha economizado umas 70, mas gastei tudo rapidamente. Eu já estava sem saber o que fazer, mal conseguia dinheiro para comprar envelopes e pagar os selos para responder aos anúncios. Gastei as solas dos sapatos, subindo escadas e parecia continuar tão longe de arranjar um emprego como no início. Finalmente descobri uma vaga em Manson e Williams, a grande firma de corretagem de Lombard Street. Creio que corretagem não está entre os seus interesses, mas posso afirmar que se trata de uma das firmas mais prósperas de Londres. O anúncio devia ser respondido somente por carta. Enviei meu currículo e cartas de recomendação, mas sem qualquer esperança de conseguir o lugar. A resposta veio prontamente, dizendo que eu deveria me apresentar na segunda-feira seguinte e assumir logo, contanto que minha aparência fosse satisfatória. Ninguém sabe como funcionam essas coisas. Há quem diga que o gerente se limita a enfiar a mão na pilha de cartas e abrir a primeira que pega. Seja como for, tive sorte e nunca me senti tão satisfeito na vida. O salário era 1 libra semanal, acima do que eu ganhava, e minhas obrigações eram mais ou menos as mesmas que tinha em Coxon. Chegamos agora à parte estranha do caso. Eu morava em Hunswich Potter Terrace 17 era o endereço. Bem, eu estava sentado à noite em que me prometeram um emprego, quando minha senhoria subiu, trazendo um cartão que dizia Arthur Pinner, financista. Eu nunca ouvira este nome antes e não podia imaginar o que o sujeito queria, mas é claro que o convidei a subir. Era um homem de estatura mediana, cabelos e barba, olhos pretos, nariz um tanto recurvo. Caminhava com passos decididos e falava de modo incisivo, como alguém que conhecesse o valor do tempo. Sr. Hall Pycroft? Perguntou. Sim, senhor, respondi, convidando-o a sentar-se. Trabalhou ultimamente em Coxon? Sim, senhor. E pertence agora à equipe de Manson? Exatamente. Bem, o fato é que ouvi histórias extraordinárias a respeito do seu talento financeiro. Lembra-se de Parker, que foi gerente da Coxon? Ele fala nisso com frequência. Claro que fiquei satisfeito ao ouvir isto. Sempre fui bastante ativo no escritório, mas nunca imaginei que se comentasse na cidade ao meu respeito em termos de elogios. Tem boa memória? Razoável, respondi modestamente. Ficou em contato com o mercado enquanto esteve desempregado? Claro,
lia diariamente as cotações da Bolsa de Valores. Isso mostra a verdadeira dedicação. É assim que se prospera. Importa-se que eu faça um teste? Vejamos. Como estão as Whiteshires? Entre 106 e 105. E a New Zealand Consolidated 104. E a British Broker Hills entre 7 e 7,6. Maravilhoso! Exclamou com um gesto exuberante. Isto comprova tudo o que me disseram. Rapaz, você é bom demais para ser um simples corretor da Manson. Isso me surpreendeu, como vocês podem imaginar, Sr. Holmes. Eu disse, tem gente que não pensa exatamente como o senhor. Foi com muita dificuldade que consegui um emprego na Manson. Eu estou muito satisfeito com ele. Peço desculpas pela minha pronúncia aí, obviamente não sei francês, inglês, alemão e não sei pronunciar direito. O rapaz, ora, voe mais alto, não está no seu verdadeiro elemento. Vou dizer o que penso a respeito. O que tem a oferecer é pouco diante da sua capacidade, mas comparado ao que lhe oferece a Manson, é como a noite para o dia. Vejamos, quando começará a trabalhar lá? Na segunda-feira. Vou arriscar uma pequena aposta. Você não irá para lá. Não vou trabalhar na Manson? Não, senhor. Nesse dia será o gerente financeiro da companhia Franco Midland Hampshire Limitada, com 134 filiais em cidades e aldeias da França, sem contar uma em Bruxelas e outra em San Remo. Aqui meu fôlego ficou abalado, Sr. Holmes. Nunca ouvi falar nessa companhia, respondi. É bem provável. O negócio funciona discretamente, porque o capital é inteiramente privado e a coisa é atraente demais para ser aberta ao público. Meu irmão, Henry Pinner, é o responsável e tem o cargo de diretor-gerente. Ele sabia que eu tinha conhecimento do meu aqui na cidade e pediu que lhe escolhesse um elemento, um rapaz decidido, cheio de vigor. Parker falou-me a seu respeito e é por isso que aqui estou. Só podemos oferecer-lhes uns míseros 500 para começar. 500 por ano? Exclamei. Só para começar, mas ganhará uma comissão de 1% sobre o total dos negócios realizados pelos nossos agentes e garanto-lhe que o montante será superior ao seu salário. Mas eu não sei nada sobre o comércio de ferragens. Ora, rapaz, você entende de finanças. Eu estava tonto, mal consegui ficar sentado na cadeira, Sr. Holmes, mas de repente ocorreu uma dúvida. Serei franco, eu disse. A Manson ofereceu-me apenas 200, mas representa segurança. Além disso, sei tão pouco a respeito de sua companhia que... Ah, rapaz, esperto, ele exclamou, encantado. É exatamente a pessoa que procuramos. Não se deixa convencer logo de saída e tem toda razão. Aqui está uma nota de 100 libras. Se achar que podemos trabalhar juntos, guarde-a no bolso como adiantamento de salário. É uma bela quantia. Quando devo assumir o cargo? Perguntei. Esteja amanhã em Birmingham. Amanhã às 3 horas, em Birmingham. Tenho aqui no bolso um bilhete que deverá entregar ao meu irmão. Você o encontrará na Corporation Street 126B, onde estão localizados os escritórios provisórios da firma. É claro que ele precisa confirmar o seu contrato, mas cá entre nós tudo correrá bem. Não sei como agradecer, Sr. Pirner. Nem pense nisso, meu rapaz, você merece. Há 2 pequenos detalhes simples, formalidades que preciso acertar com você. Tem papel por aí? Escreva, por favor. Estou inteiramente disposto a trabalhar como gerente financeiro da companhia Franco Midland Whiteshire Limitada, pelo salário de 500 libras. Fiz o que ele pediu e o Sr. Pirner guardou o papel no bolso. Mais um detalhe, o que pretende fazer a respeito do emprego na Manson?
Estava tão contente que já tinha esquecido da Manson. Vou escrever dizendo que desisto do emprego. É exatamente o que não quero que faça. Tive uma discussão a seu respeito com o gerente da Manson. Fui até lá para indagar a seu respeito e ele teve uma atitude muito grosseira, acusando-me de afastá-lo da firma, etc. Acabei perdendo a paciência. Se querem bons elementos, precisam pagar à altura, eu disse a ele. Ele vai preferir o nosso pequeno salário à sua remuneração exagerada, replicou o gerente. Aposto 5 que ele aceitará a minha oferta e vocês nunca mais ouvirão falar nele. Combinado. Nós o tiramos da sarjeta e ele não nos deixará com facilidade. Foi exatamente o que ele disse. Que miserável, exclamei. Nunca ouvi na minha vida, porque daria preferência a ele. Não escreverei coisa alguma, se preferir assim. Ótimo, prometido. Ele se levantou. Estou encantado por ter conseguido um elemento tão bom para o meu irmão. Aqui estão a carta e as 100 libras adiantadas. Tome nota do endereço Corporation Street, 126B. E não esqueça que a entrevista é amanhã, às 13 horas. Boa noite. Desejo-lhe toda a sorte que merece. Foi o que se passou entre nós, que eu me lembro. Pode imaginar como estava satisfeito, Dr. Watson. Que sorte extraordinária! Fiquei acordado metade da noite, felicitando-me por isso, e no dia seguinte parti para Birmingham, num trem que me deixaria na cidade bem antes da entrevista. Levei a mala para um hotel na New Street e depois dirigi-me ao endereço que me foi dado. Eu estava um quarto de hora adiantado, mas achei que não faria diferença. O número 126B era uma passagem entre duas grandes lojas, que terminava numa escada circular de pedra e dava acesso a várias salas alugadas para escritórios de companhias e profissionais liberais. Os nomes dos inquilinos estavam pintados na parte inferior da parede, mas não encontrei o da companhia Franco Midley Whitshire Limitada. Fiquei parado alguns minutos, muito deprimido, perguntando-me se a história toda não seria um sofisticado logro, uma mentira, quando um homem subiu e se aproximou de mim. Era muito parecido com o sujeito que eu tinha visto na véspera, a mesma voz e a mesma fisionomia até, mas com o rosto escanhoado e o cabelo mais claro. É o Sr. Hal Pycroft? Perguntou ele. Sou. Estava à sua espera. Chegou um pouco antes da hora, não? Recebi um bilhete do meu irmão esta manhã em que ele faz grandes elogios ao senhor. Estava procurando o escritório quando o senhor apareceu, lhe falei. Ainda não mandamos afixar o nome porque só na semana passada alugamos temporariamente o local. Suba comigo, vamos conversar. Eu o segui até o alto da escada e logo abaixo do telhado havia duas salinhas vazias e empoeiradas, sem tapetes ou cortinas. Eu tinha imaginado um escritório chique, grande, com mesas reluzentes e fileiras de empregados, para um salário como me ofereceram, como eu estava acostumado. E olhei sem muita simpatia para as duas cadeiras e a mesinha que, juntamente com um calendário e uma cesta de papéis, constituíam todo o mobiliário. Não se decepcione, Sr. Pycroft, disse o homem, vendo a minha expressão. Roma não foi feita em um dia e temos muito dinheiro nos apoiando, embora não haja tendência a gastá-lo em escritórios elegantes. Sente-se, por favor, e deixe-me ver sua carta. Entreguei a carta a ele, a leu cuidadosamente. Meu irmão Arthur ficou com uma ótima impressão a seu respeito. Observou e sei que ele é um juiz muito perspicaz. Adora Londres e eu Birmingham, mas desta vez vou seguir o conselho dele. Pode considerar-se definitivamente contratado. Quais são as minhas obrigações? Perguntei. Posteriormente, irá administrar o grande depósito em Paris, que lançará uma enxurrada de louça inglesa em 134 filiais da França. A compra será realizada dentro de uma semana, mas por enquanto permanecerá em Birmingham, onde nos será mais útil. De que maneira? Como resposta, ele tirou da gaveta um grande livro vermelho.
Isto é um catálogo de Paris que relaciona profissão e nomes de pessoas. Quero que o leve para casa e marque todos os vendedores de ferramentas e os respectivos endereços.